comanda meu viver, desde o princípio até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Obrigado, meu Deus, por nos trazer aqui, ó Pai. Obrigado que podemos cantar verdades que exaltam o Teu nome. Quem é Cristo, o que Ele fez por mim, por nós, ó Deus. E como Ele nos capacita, ó Pai, a vivermos neste mundo. A passarmos, ó Deus, pelas provações, pelas dificuldades, pelas tempestades, ó Deus. Certos, ó Deus, que o nosso Salvador passou por tudo em favor de nós. Certos, ó Pai, de que Ele experimentou a morte em nosso lugar. Capacitado em tudo, Ele se humilhou até a morte, em morte de cruz. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos deu acesso a Ti, ó Deus. E é Ele que nós exaltamos. Exaltamos porque é um Deus presente, é um Deus que está conosco nesta caminhada, até que em breve Ele voltará. Em breve Ele estará conosco, estaremos juntos do nosso Redentor. Isso, Pai, nos dá esperança. Esperança de continuarmos nossa jornada aqui, caminhando, ó Deus, esperando a volta de Cristo. É no nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, que alegria chegar a esse momento, né? A gente, desde setembro do ano passado, quando acaba uma, já começa a pensar na próxima, né? Essa já é a 6ª edição da Conferência Singular. E eu posso dizer para vocês, eu tenho participado desde a 3ª, que está cada vez mais bonito. Hoje temos um grupo expressivo, né? Isso tem acontecido, isso deixa a gente muito feliz, porque até ontem era um sonho, hoje já é realidade, né? E ver cada um de vocês aqui alegra o nosso coração, né? Caminhada singular é o tema desse ano. E é feliz aquele que teme ao Senhor, é feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar durante esses dias, né, como falei. E nós temos como preletor o pastor Sacha. O pastor Sacha também, ele junto com a Ana, eles são os conselheiros dessa conferência singular, né? Tem uma equipe, né, que cuida da parte operacional, e ele e a Ana têm graciosamente cuidado da parte espiritual, sendo conselheiro dessa conferência, que todos nós trabalhamos com muito carinho, né? Sacha é pastor da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos, é graduado em Economia e em Teologia pelo Seminário da Palavra da Vida, mestre em Divindade pela Faith Bible Seminary, nos Estados Unidos, e em Master College e doutorado pelo Southern Baptist Theological Seminary. O Sacha é conselheiro associado da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ABCB, e do Biblical Counseling Coalition. É casado com a Ana e pai do Pedro, do Tito e da Marina, né? Sacha estará conosco aqui nesses dias. Eu passo para ele a palavra. Vamos orar. Vem para cá, Sacha. Santo, bondoso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, ó Pai eterno, pela vida do Sacha, aclamando a Ti, Senhor Deus, que o Senhor esteja conduzindo o Teu servo, ó Pai eterno, na palavra, Senhor Deus, no ensino bíblico, ó Pai, na palavra que vem de Ti para nossos corações durante esses dias, Senhor Deus. Use-o, Senhor Deus,
conforme a tua vontade. Pois sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, e é nisso que nós confiamos, fazendo essa oração no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui estamos para mais um ano, mais uma conferência. É com muita alegria que nós vemos esse salão cheio, cheio de irmãos, cheio de irmãs, queridos e desejosos de aprender mais do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18, diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Amém? É nessa atitude, é nessa disposição que nós hoje abrimos a palavra de Deus no Salmo 120. Vira, acho que vira. Não vira. Vira. Foi. Não mexe, não respira. Foi. Abra sua Bíblia no Salmo, então, 120. O tema esse ano é a caminhada singular. Aliás, essa pode ser o início aí de toda uma jornada da nossa conferência, conforme nós olhamos para a nossa experiência de vida com o Senhor como uma caminhada, como uma jornada, porque é uma caminhada e é uma jornada. E deixa eu começar colocando talvez algumas situações, algumas perguntas para que você pense, ok? Primeira delas é o seguinte: você já passou por aquela experiência emocional de nostalgia? Okay? Uma experiência de nostalgia, aquela saudade talvez provocada por um lugar que desperta memórias. Talvez você tenha um lugar especial ou um ambiente que desperta memórias, seja uma mesa aconchegante com uma xícara de café, seja uma poltrona gostosa com algumas colchas ali perto que evoca memórias de alguém querido, alguém que talvez não esteja mais no nosso meio, talvez um lugar onde você gosta de visitar e evoca tantos momentos felizes que você passou, e essa sensação de nostalgia, talvez despertado por uma música que lembra um evento. Música tem esse poder, né? Quando a gente escuta uma música, talvez você associa um evento e dá aquela sensação de nostalgia, não é? Bom, tem também aquela saudade sem fim. Já sentiu aquela saudade sem fim? Parece que não passa, né? A gente tem muito isso em momentos de luto, aquela saudade sem fim. Mas tem também uma saudade sem fim no que se refere à nossa caminhada, a caminhada com o Senhor. Parece que tem algo faltando. Parece que tem algo que não está alinhado e segue distorcido. Você já experimentou isso? De que algo não está certo, talvez com Deus, e não necessariamente pecaminoso, mas talvez porque nós ainda não abraçamos toda a realidade daquilo que nós temos com o Senhor. E eu estou trazendo essas questões porque eu acredito que os nossos próximos momentos juntos, nossas próximas palestras, vai tratar com algumas dessas sensações, algumas dessas experiências. Considere que na nossa união com Cristo, nós nos aproximamos de Deus e temos tudo. Louvado seja o Senhor por isso. Parte daquilo que é a nossa proposta na conferência singular está e reside no pilar dessa convicção. Nós estamos unidos com Cristo Jesus. Mas também é verdade que, embora estejamos unidos com Cristo, não experimentamos de tudo que há em Deus. Reflita um pouco sobre isso. Nós não experimentamos de tudo que há em Deus, por uma simples razão e óbvia de que Deus é infinito, Ele é eterno.
Então nós vamos passar toda a nossa existência, a eternidade, desfrutando do Senhor. Em nossa união com Cristo, nos aproximamos de Deus, temos tudo, mas aqui estamos numa jornada com alegrias e tristezas. Em nostalgias sem fim, com alegrias, com tristezas. E nós precisamos aprender a fazer sentido de nossas confusões emocionais e ações. Deixa eu dizer uma coisa para você, um dos aspectos que mais me fascina na palavra de Deus é o fato dela ter sido escrita em ocasiões históricas, eventos reais. E em particular o livro dos Salmos foi escrito por um conjunto de salmistas que passaram por aflições, alegrias, lamentos, homens de carne e osso e que registraram o seu relacionamento com o Senhor. Nesse sentido, o Salmo é diferente dos demais livros, porque não é necessariamente o Senhor falando conosco, mas é o homem falando com Deus e fazendo isso movido pelo Espírito, e foi registrado palavra inspirada por Deus, para que eu e você tivéssemos um registro histórico, acurado, real, sobrenatural, de como nós nos relacionamos com o Senhor. Para e pensa nisso. Nós temos acesso a quase um manual, não só de adoração, mas que molda as nossas experiências no trato e relacionamento com o Senhor. E o livro dos Salmos é isso. Há muito tempo atrás, um homem chamado João Calvino disse o seguinte sobre os Salmos: não existe uma emoção que alguém possa ter que não esteja representada como num espelho. O Espírito Santo trouxe para a vida diária todas as tristezas, medos, dúvidas, esperanças, perplexidades. Resumindo, todas as emoções que agitam a mente dos homens. Alguém uma vez já disse que as nossas emoções são a janela para o nosso coração. Bom, às vezes as nossas emoções são confusas e a gente não consegue dizer o que se passa no coração. Já experimentou isso? Aquela sensação, nostalgia sem fim, que seja o nome que você quiser colocar, parece que tem uma confusão que eu não consigo pôr o nome. Bom, os Salmos são a janela para entender as nossas emoções. Não existe emoção que você possa experimentar, usufruir, que não esteja expressa como num espelho, se atentamente olharmos para os Salmos. E em particular nesses dias nós vamos começar a olhar um conjunto de salmos dentro dos Salmos. É um conjunto chamado de Salmos de Ascensão. São os Salmos 120 a 134. Lá no meio do livro dos Salmos tem esse conjunto especial de salmos, os Salmos 120 a 134. Provavelmente era o conjunto de salmos cantados, usados pelo povo de Israel a caminho de Jerusalém. O povo de Israel, durante 3 vezes no ano, fazia uma peregrinação a Jerusalém. Deuteronômio 16:16 diz o seguinte: 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então, festa dos pães asmos, festas das semanas e festas dos tabernáculos. 3 vezes por ano, o povo de Israel saía da onde eles estavam e eles subiam para Jerusalém. Não necessariamente uma referência geográfica, mas uma referência certamente espiritual, de que ir a Jerusalém é sempre subir a Jerusalém. E eles iam nessa jornada, de onde eles estavam, eles paravam e iam a Jerusalém para celebrar o Senhor e celebrar 3 festas específicas, estão aí em Deuteronômio 16:16. Nessa jornada não tinha Spotify, não tinha Deezer, mas tinha um playlist muito especial. Qual era? Os Salmos 120 a 134. Então imagina todos aqueles israelitas indo 3 vezes ao ano a Jerusalém, cantando um playlist, Salmos 120 a 134. Um outro estudioso disse o seguinte sobre esses salmos: eles refletem as preocupações e interesses da vida diária que parecem ocupar as mentes dos peregrinos. Peregrinos, todos aqueles que faziam essa viagem, não é? Eles subiam até Jerusalém. Por exemplo, vizinhos, rotina, parentes e amigos, um trabalho bem-sucedido, famílias frutíferas, uma vida comunitária piedosa e assim
por diante. Essas canções, então, elas refletiam um padrão de convicções, preocupações que seriam apropriadas numa jornada piedosa. Jerusalém era o destino e o objetivo, porque era o lugar onde Deus está presente para o seu povo. Então isso começa a dar para nós uma moldura de como nós vamos entender esse playlist. Vai nos dar uma moldura de como nós vamos entender esse conjunto de cânticos. Os Salmos 120 e 134 eram salmos cantados por viajantes que estavam a caminho da presença de Deus. Olha só que fascinante isso. E aqui a gente começa a entrar já numa rota de aplicação da palavra de Deus, porque eu e você não vamos 3 vezes para Jerusalém. Talvez você tenha aí uma rotina de 3 destinos ou 3 viagens que você faz para o mesmo lugar, mas não é exatamente assim que nós vamos olhar para esses salmos, mas entender de que espiritualmente eles caminhavam para a presença do Senhor e que nós também estamos numa jornada. Um outro estudioso disse o seguinte: os salmos de ascensão são um catálogo da experiência humana. Eles nos levam a uma jornada através dos muitos altos e baixos da vida. Fazendo assim, eles moldam nossa perspectiva, regulam nossas emoções e informam nossos julgamentos. Eu vou dizer para você, independente do seu estado civil, circunstância, dores, nós carecemos urgentemente e sempre da informação da palavra de Deus que molda a nossa experiência e relacionamento com o Senhor e com o próximo. Os salmos de ascensão têm uma contribuição especial para isso. E eu espero que durante o final de semana sejamos confrontados, consolados com os salmos, essa playlist que cantamos como povo de Deus, rumo à presença de Deus. Por que eles faziam essa jornada? A primeira razão é óbvia, né? Obediência. A palavra de Deus colocou, o Senhor chamou o povo, 3 vezes vocês vão fazer isso, mas uma obediência que expressava o quê? Por que essa jornada? Os peregrinos saem à procura de 2 coisas, bênção e proteção. A ida a Jerusalém não era simplesmente um ato religioso, um rito, mas uma confissão de dependência do Senhor para a salvação e apoio de suas vidas no passado e futuro. No passado com gratidão e no futuro com esperança. Os peregrinos então saem de um mundo que aflige os fiéis, nós vamos ver algumas das aflições, buscando a paz que Jerusalém representa. Quantas vezes eu e você não nos encontramos nas aflições do dia a dia, emoções confusas ao ponto de sequer saber pôr um nome nelas. Nós precisamos de um playlist que nos ajuda a modelar essas emoções, na esperança da presença do Senhor e da nossa caminhada singular. Da nossa caminhada singular junto com o Senhor. Não a Jerusalém, mas eu e você sabemos que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma pátria, não é Jerusalém, não é Águas de Lindóia, não é de volta para sua casa, seja onde for casa para você. Nossa pátria é o céu. E nessa jornada em que estamos mirando a presença do Senhor de uma forma especial, nós somos abençoados com um conjunto de salmos que modelam nossa experiência, modelam nossos relacionamentos, põe nome em nossas aflições e nos aponta para o Redentor, que nos dá esperança em meio às nossas aflições. Então, pontos para orientarmos essa jornada. Se eu puder desafiar você a ter uma bússola, não sei, depois do GPS é difícil a gente pensar no uso de uma bússola, né? Mas deixa eu resgatar aqui com você alguns pontos importantes dessa bússola que nos ajuda a navegar nos salmos de ascensão. Entendendo de que os salmos hoje são lidos numa perspectiva cristã, são lidos por nós hoje numa perspectiva com um referencial em Jesus Cristo. Olhamos para o salmo não como um judeu aguardando Jesus Cristo, mas olhamos para o salmo como um cristão salvo por Jesus Cristo rumo à pátria dos céus. Então, 4 pontos que você não pode esquecer ao lermos os salmos. Mantenha o foco no Evangelho. Ok? O Evangelho.
E pelo Evangelho, 4 pontos que nos ajudam a resumir bem o conceito do Evangelho. Nós cremos num Deus, Criador de todas as coisas, um Deus que Ele é santo e Ele é justo, nos criou para ter comunhão com Ele. Nós entendemos que existe um problema. O homem que foi criado para ter comunhão com Deus virou as costas e em rebeldia optou pelo seu próprio caminho. E o pecado trouxe separação entre Deus e o homem. Há uma necessidade de uma ligação com o homem, de redenção, de salvação. Jesus Cristo viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, e Ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Ele se tornou então nosso substituto. E aqueles que têm fé, se arrependem dos seus pecados e colocam sua fé em Jesus Cristo, são feitos filhos de Deus. Então eu estou aqui em um pouco menos de 60 segundos, as grandes verdades do Evangelho. É esse foco que nós precisamos ter ao olharmos para os salmos de ascensão. Precisamos também manter o foco em Jesus. Alguém uma vez disse que os salmos são canções cantadas para Jesus, sobre Jesus, ou canções que só Jesus poderia cantar. O ponto todo é Jesus. De alguma forma o salmo está apontando para aquele que é de fato a revelação do Deus vivo, o próprio Deus, Jesus Cristo. Não se trata, então, de simplesmente cantarmos como um povo indo para Jerusalém, mas uma pátria diferente. Glória de Deus. O tempo todo o peregrino tinha um foco na glória de Deus e o foco no mistério. Olha, no mistério. Tem gente que fica até nervosa com essa palavra, o mistério. O mistério da providência divina. Porque nós vamos observar que o peregrino ele tinha alguns fundamentos muito importantes, bem ajustados e alicerçados. E aí tinha aquilo que ele não conhecia, o mistério da providência divina, que Deus usa todas as coisas no cumprimento dos seus propósitos, que vai além da nossa compreensão, mas Ele é um Deus soberano, sábio e amoroso, e Ele está operando em sua providência. Então nós vamos manter o foco no mistério da providência divina. Aliás, seria muito interessante ouvir a história de cada um. Como você chegou aqui na conferência singular? Eu vou dizer para você, tem um elemento, além do, obviamente, Jesus Cristo e seus propósitos, o elemento do mistério da providência divina, que nos colocou aqui juntos, no dia 2 de setembro de 2022, em nossa caminhada singular, para aprender mais dele. Esse é o mistério. Dito isso, abra sua Bíblia no Salmo 120. Salmo 120. Eu quero levantar 3 considerações antes de ler o Salmo com você, e se o tempo nos permitir, nós vamos abordar também o 121. Se ficar apertado do tempo, se eu começar a ver que o seu farol está ficando baixo, ok? Sexta-feira, alguns dirigiram até aqui, outros tiveram uma viagem longa até aqui, aí a gente para e retoma amanhã, depois do seu café da manhã, 100% de energia, aí a gente faz 2, 3, 4, 5 horas, seja como for, tá bom? Alguns falaram amém, outros falaram assim, ai, dá tempo de ir para outra conferência, eu vi um outro ônibus indo para lá, mas enfim. Depende do café, né? Salmo 120. No Salmo 120 nós vamos ver que o salmista está angustiado. Há uma angústia. Parte da sua experiência de angústia. Ele se sente preso, confinado, completamente desamparado. Preste atenção na leitura, a razão do seu desamparo, da sua angústia. O salmista clama ao Senhor em sua angústia, ele reconhece sua necessidade, e o Senhor responde sua oração. Então tem 3 movimentos aqui no Salmo 120. No Salmo 120 ele está angustiado, ele está preso. No Salmo 120 ele clama ao Senhor em sua angústia. E o Salmo 120 nós vemos que o Senhor responde sua oração de uma forma talvez surpreendente. E nós vamos ver o que o salmista está dizendo aí. Salmo 120, vamos ler o texto. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro? Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz.
Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Talvez numa leitura assim superficial, rápida, seja um pouco difícil de se identificar ou não. Mas no último versículo, eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles teimam pela guerra. Você já vestiu esse sapato aí? Você já esteve numa situação assim? Parece que você é pela paz, você quer resolver coisas, você quer reconciliação, e a outra parte é pela guerra. Guerra. O salmista está angustiado. A experiência que você passa é comum. É comum não só aqueles que estão ao seu redor, na conferência singular, mas é comum a história dos homens e mulheres de Deus, que experimentaram nostalgia sem fim, relacionamentos quebrados, dores, alegrias, mas eles tinham uma esperança em comum, que nos liga na história. O primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que o salmista está angustiado, diz o versículo 1, e a razão da sua angústia tem a ver com palavras. Eu me arrisco a dizer que no nosso contexto mais amplo, Brasil brasileiro, grande parte das angústias que nós enfrentamos está relacionada com palavras. Palavras que nos são ditas, palavras que são ataques, palavras que soam mal, e isso traz angústia. Para e pensar as angústias recentes que você tem experimentado. Talvez você está aqui num parêntese, numa trégua. Você veio cheio e carregado de angústia. E grande parte tem a ver com palavras que foram ditas para você ou sobre você. Essa é a angústia que o salmista está enfrentando. Existe uma angústia muito grande quando falam mal de você. Independente da sua circunstância e a história que ele trouxe aqui, eu me arrisco a dizer que todos nós já experimentamos isso. A angústia, a tristeza de saber e ouvir de pessoas falando mal de você. Vamos ser sinceros aqui, em algumas ocasiões você até mereceu, né? Você agiu de uma forma equivocada, você pecou, mereceu entre aspas, óbvio, não é? E você colheu o que você plantou. Mas eu sei também que existem situações em que você simplesmente entrou de gaiato, falaram mal por pura maldade do coração, lhe atacaram e isso traz angústia. Você não está sozinho, você não está sozinha. Você está junto com o salmista. O salmista que busca o Senhor e a sua presença por proteção e justiça. E ele sai peregrinando e cantando no caminho e lembrando suas angústias. Mas ele não vai ficar só preso nelas. E aqui é que eu acredito, meus irmãos, que o Salmo começa a nos ajudar. Porque se nós que passamos por angústias não sabemos o que fazer com essas experiências, nós vamos ficar presos num lamaçal. O Salmo vai modelar para nós como nós expressamos nossas angústias quando falam mal de nós e como nós recorremos ao Senhor nesse processo. Falam mal de você. A angústia, então, tem a ver com assassinato de caráter e reputação. E em dias de fake news, em dias de mídia social, isso mais do que nunca, não é? Pessoas assassinam reputação, fazem comentários despropositados, maldosos, sem nenhum compromisso e se escondem atrás de uma tela, ou de celular, ou de um tablet, ou de um computador. Cruel, cruel. Acho que você já deve ter assistido alguma live de algum político em tempos de tanta polarização. E nessas lives nós vemos e conseguimos ler os comentários do lado. Ali você lê de tudo até que você chega brilhante e sabe a conclusão de que é melhor não ler mais. E as coisas e as atrocidades que as pessoas falam com o objetivo de assassinar caráter, de assassinar reputação, simplesmente porque é uma forma delas ventilarem sua angústia, sua inquietação, sua decepção ou indignação com qualquer coisa. O Salmo 120 é o salmo daqueles que falam, que recebem esse tipo de palavra, esse assassinato de caráter e reputação. Nos vemos então sem defesa e nos sentimos como um animal indefeso. Muitas coisas nós conseguimos nos proteger de ataques, mas ataques de palavras não tem como você desdizer coisas.
Até quando você confronta um irmão, um amigo, uma amiga, que está falando mal de você e ele se arrepende, não tem como desdizer coisas. O estrago foi feito, palavras foram soltas. E é nesse sentido que o salmista se vê como um animal indefeso. Ele se vê completamente exposto. Estou angustiado. E existe grande angústia, então, na prisão das palavras. Você já esteve lá. O Salmo está começando a modelar e colocar nome na sua experiência. A experiência de ter sido atacado, atacada em sua reputação, no seu caráter. A angústia das palavras mostra, então, que a língua é um instrumento valioso, mas que pode ser mal utilizado. Tiago capítulo 3, versículos 3 a 5, talvez já conhecido de muitos, diz o seguinte: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. A língua destrói amizades, reputação, famílias, ministérios e igrejas. O salmista sabe disso. Nós sabemos disso. E diante da sensação de nos vermos sem defesa, o Salmo nos aponta agora para um lugar certo de refúgio. Okay? E nós vamos chegar lá. Okay? Sua língua, então, ela é carregada de veneno ou bênção para o próximo. Porque vamos ser francos, nós nem sempre somos a vítima de palavras más. Às vezes nós somos quem as profere. Então, do que é carregado sua língua? Na experiência do salmista, ele foi vítima de ataques verbais. Na sua experiência, nós somos um mix de muita coisa. De vítimas àqueles que carregam o veneno na língua. A língua também é um instrumento preciso de avaliação da religião. É o que diz Tiago 1,26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Esse não é um assunto trivial. Os Salmos de Ascensão começa com um assunto urgente e importante. Importante porque nós somos feridos por palavras e importante porque nós precisamos considerar as nossas. Se feridos por palavras, corremos para o Senhor, que é refúgio certo. Se atacamos com palavras, corremos para o arrependimento. Porque o Senhor hoje nos chama ao arrependimento. E que as nossas palavras sejam carregadas, então, daquilo que Paulo instrui em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Bom, a angústia por palavras. Reconhecemos e nos identificamos. Agora, ao nos identificar com a experiência de dor do salmista, também precisamos nos identificar para onde o salmista vai para procurar refúgio. E a sua oração por livramento. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Senhor é esse termo ligado à imutabilidade de Deus. Enquanto palavras são tão voláteis, fúteis, e migram de um tempo para outro, talvez as palavras que mais doeram para você foram justamente aquelas que estavam acompanhadas de uma punhalada nas costas. Não foram daqueles que já do início se declararam inimigos, mas daqueles que por muito tempo foram amigos. Foram talvez cônjuges, e cujas palavras machucaram. Mas o salmista vai para o Senhor que não muda, o Senhor que é digno de confiança. Cônjuges mudam, pessoas mudam, amigos mudam, e nem sempre para melhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se tem um lugar onde nós precisamos recorrer em meio às nossas angústias, é para o Senhor que não muda. Ele sempre está lá.
quando tudo vira do avesso, quando tudo se torna doloroso, o Senhor está lá. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos. O Deus que não muda também é o Criador de todas as coisas. É exatamente isso que Hebreus 1:3 expressa. Ele é o Criador de todas as coisas. É um Deus que não tem limites, Ele é o Criador e governador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, então Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele criou todas as coisas e Ele também governa todas as coisas. Deus não criou todas essas coisas e foi para um universo paralelo, onde Ele se distraiu do que se passa aqui, meus irmãos. Deus criou todas as coisas e Ele continua presente na vida de cada um de nós. E por isso que no meio da angústia, quando palavras nos atacam, nós vamos ao Senhor que não muda, o mesmo ontem, hoje e sempre, e lá encontramos refúgio. E Ele governa todas as coisas. Bom, a resposta do Senhor, nos versículos 3-7, é onde nós queremos também aprender lições. Não só na certeza de que em nossa angústia nos identificamos com Ele, mas na certeza com o salmista, mas na certeza que também nos identificamos com as respostas que o salmista encontra. Qual é a nossa expectativa comum numa situação semelhante? Eu vou dizer para você e confessar aqui qual é a minha. Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. O Senhor viu, conhece o meu coração. Então desce, Senhor, fogo do céu, queima. Amém. Tamo junto, irmã, tamo junto. Não é? E, Senhor, com toque de crueldade. Vem com fogo lento. E depois incinera. Esse é o nosso coração, muitas vezes. Desculpa. Esse é o meu coração, muitas vezes. Eu e da irmã do Amém. Depois a gente toca vai tomar um café e a gente vai trocar umas ideias. Então tem essas coisas no nosso coração, mas é interessante a resposta do Senhor. Porque nossa expectativa comum numa situação semelhante é que Deus mude, remova os oponentes, restaure o bom nome do salmista, prove para as pessoas que eu sou inocente. E aí a gente sai quase numa campanha, né, num litígio. Né? Em que sentido? A gente vai fazendo um boca de urna, contando a nossa causa. Olha, você ouviu o que fulano disse sobre mim? Não é verdade, porque isso. E aí a gente começa a se justificar, como se eu soubesse exatamente para onde foi a palavra, para onde se esparramou. Meus irmãos, ela saiu, o estrago é grande, a angústia é grande, por isso que ele se descreve como um animal indefeso. O que eu vou fazer agora? Eu vou recorrer para o único que pode fazer alguma coisa, o Senhor. É para lá que ele vai. Mas a nossa expectativa muitas vezes é que Deus restaure as coisas, prove minha inocência. Bom, sem dúvida, Deus um dia vai fazer com que tudo que é errado esteja certo. Amém? E nós sabemos que isso vai acontecer na Jerusalém Celestial. Lá tudo vai se acertar. Mas até lá a gente está peregrinando e cantando o Salmo 120. Por isso que a gente tem que se apropriar disso agora. Entender em que momento nós estamos da história, vamos nos apropriar do Salmo, cantá-lo, e entender que o Senhor respondeu o salmista. O que te será dado, ou o que te será acrescentado, língua enganadora? Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Zimbro talvez seja aquela lenha de queima longa. Não era simplesmente um... Era um... E o que dói da língua enganadora é isso, não é? Não é que é simplesmente uma conversa difícil. Parece que alguém que teima e perpetua essas palavras e começa a arrebanhar toda uma torcida ao redor da sua mentira. É essa lenha de zimbro que queima por muito tempo. O salmista sente a dor disso. Ele diz: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Meseque provavelmente um lugar na Ásia Menor, Quedar na Arábia, lugares conhecidos pela sua hostilidade. Ai de mim, que habito com pessoas que só querem guerra. É como se eu vivesse num lugar de muita hostilidade.
num lugar conhecido pela sua violência. Bom, essa é a experiência do salmista. E Deus responde de forma inesperada. O Senhor não muda as circunstâncias. O Senhor responde mudando a perspectiva do salmista. Nos versículos 3 e 4, o salmista espera a justiça. E nos versículos 5 a 7, ele antecipa a paz e não revida o mal com o mal. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Sou pela paz não é simplesmente paz e amor. Ele é pela paz. Ele já está respondendo de forma apropriada. Eu sou pela paz. E eles continuam temendo pelo quê? Teimando pelo quê? Desculpa. Pela guerra. Sou pela paz, eles teimam pela guerra. Como Deus respondeu a oração do salmista? Removendo seus oponentes? Não. Como Deus responde a oração do salmista? Eliminando os oponentes? Não. Deus respondeu o salmista sustentando-o com a perspectiva correta de paz. Por vezes, eu e você vamos ser provados com uma língua enganadora, de queima lenta, que insiste em guerra. E como Deus vai responder sua oração? Sustentando você, querendo paz. Assim Deus nos sustenta, até o dia que efetivamente teremos paz. O salmista tinha uma esperança. Ele caminhava, peregrinava na busca de paz, sabendo que em Jerusalém, na presença do Senhor, ele teria paz. Eu e você peregrinamos, na certeza absoluta de que um dia teremos paz. Quando? Quando Cristo nos buscar ou nos chamar. Aí teremos paz. O Senhor responde nossas orações em meio à angústia. 1 Pedro capítulo 2, versículos 23 e 24. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Lembremos do exemplo de Jesus Cristo, que viveu a vida que a gente não consegue viver. Morreu a morte que nós não conseguimos morrer, que deveríamos morrer, desculpa. E nós que colocamos a fé nele, hoje, temos no Senhor, no poder do Espírito, poder para seguir o exemplo de Jesus. Não revide, seja pela paz. E entregue ao Senhor, que um dia vai fazer certo tudo que está errado. Porque até ele voltar tem muita coisa errada rolando, não tem? Se tem. E muitas vezes dói. Nós não vamos dizer que está tudo bem quando não está. Na nossa angústia nós vamos clamar ao Senhor. E ver como ele vai responder nos sustentando. Nós somos pela paz, enquanto teimam pela guerra. Então, perguntas. O que está por trás de nossas palavras? O que está por trás de nossas palavras? É fácil a gente se identificar e clamar o salmo para nós mesmos na postura ou na posição daqueles que estão vitimados. Mas por vezes aqueles que teimam pela guerra somos nós. O que está por trás das suas palavras? O que Tiago diz sobre língua? Quando falamos mal, o que está por trás disso? Senão um senso de justiça distorcido e de alguém que ocupa um trono que pertence ao Senhor, o justo juiz. Qual o único remédio para a língua perversa, senão arrependimento para o Senhor, enquanto buscamos paz? Nós vamos enfrentar dores intensas, com assassinatos de reputação e caráter. Mas olhemos para aquele que tudo sabe e que vai nos sustentar, com um coração que quer paz. E o peregrino continua. Não é só essa única experiência que ele tem, mas em meio às aflições, ele precisa e quer ajuda. O Salmo 121 modela para nós a busca de ajuda. Agora o playlist nos leva a uma outra canção. A canção do Salmo 121. A canção do Salmo 121, onde mostra que todos nós lutamos com dúvidas. Mas às vezes elas vêm
por descuidado nosso. Dúvidas têm várias origens. Não tem uma alma viva aqui hoje que não tenha em algum momento lutado com dúvidas. Passado por momentos em que você questiona, inclusive, a legitimidade da sua fé, passamos por dúvidas. O sofrimento pode nos levar às dúvidas. Talvez o momento em que você mais agonizou com perguntas foi o momento em que você também passou por perdas significativas. E começamos a questionar, onde estava o Senhor nisso tudo? Como Ele pode ser amoroso? Como Ele pode ser amoroso e ao mesmo tempo poderoso? Se Ele é poderoso, por que não fez nada? Se Ele é amoroso, por que não fez nada? Ou Ele não me ama, ou Ele não tem poder. Dúvidas surgem. Dúvidas surgem em meio a angústias. Só que algumas dessas dúvidas vêm por descuido nosso. O Salmo 121 é a música do nosso playlist que nos ajuda a entender de que em meio às dúvidas cruéis, nós podemos ter um lugar certo de ajuda, olhando certo para a palavra de Deus. Essa é a única saída para deixar o desespero. É a promessa divina. Presta atenção em Hebreus 13, 5. Diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Muito da avareza tem a ver não só simplesmente em querer desfrutar dos prazeres das coisas deste mundo. Muito da avareza tem a ver de um coração que duvida do cuidado de Deus. Eu preciso ter mais, porque vai faltar. Não vai, o Senhor vai cuidar. Pode ser que você não tenha tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa. Salmo 121 diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Bom, se você não está convicto de que precisa de ajuda no Salmo 120, o Salmo 121 continua nos pressionando nessa direção. Nós carecemos de ajuda. O tempo todo nós carecemos de ajuda. O salmista então eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Bom, a cidade de Jerusalém era localizada num monte. Pode ser justamente que a oração do salmista, essa canção no Salmo 121, está evocando justamente essa realidade. Jerusalém está num monte. Também pode ser que, ao olhar os montes aos quais ele tem pela frente, ele olha para o caminho difícil e diz: de onde me virá o socorro? Os dois caminhos parecem que apontam para a resposta no mesmo lugar. Se eu olho para os montes, as dificuldades da vida e pergunto: de onde me virá o socorro? Eu sei de onde vem. Se eu olho para Jerusalém, que representa o auxílio do Senhor, e pergunto: de onde me virá o socorro? Vem do Senhor. Então nós procuramos ajuda de quem acreditamos que vem a salvação. Você já reparou nisso, que nos momentos de aflição fica evidente demais em quem você colocou a sua esperança e a quem você adora? Presta atenção nisso. No momento de angústia, a quem você recorre é quem você adora. Desde coisas tão triviais como luta com ansiedade, eu recorro a um prato de comida. Luta de ansiedade, eu recorro a alguma coisa que me traz alívio. De medicação a algum hábito, até mesmo pecaminoso. Em meio aos desesperos, nós olhamos para a figura de um político que talvez venha nos salvar e resgatar. A sociedade está enfurecida às vésperas do mês de outubro, porque elas estão recorrendo a quem elas acham que vai trazer salvação. Talvez parte da sua tristeza seja referente à sua circunstância. Enquanto eu estiver preso nesse estado civil, eu serei miserável, eu terei uma vida incompleta. A quem você recorre diz muito sobre o que você acredita ser salvação. Nada de errado em você procurar um bom voto, nada de errado em você procurar um relacionamento, nada de errado com essas coisas, desde que elas não sejam o seu refúgio
e sinônimo de salvação. Qual é o seu maior problema? Porque o seu maior problema vai indicar da onde vai vir salvação. Se o nosso maior problema é que não desfrutamos por completo da presença do Senhor, da onde vem a salvação? Do Senhor. Sabe por que eu e você enfrentamos tantas angústias? Porque a nossa nostalgia sem fim tem nome. Nós ainda não somos quem deveríamos ser. Não desfrutamos de tudo aquilo que foi preparado para nós. Então nosso coração tem uma saudade sem fim de Jesus Cristo. Esse é o seu problema? Então tem solução. Qual é a solução? Jesus Cristo. Mas enquanto o seu maior problema for sua circunstância, gente que fala mal de você, seu estado civil que está complicado, ou o dinheiro que ficou curto, todas essas coisas são reais e têm o seu lugar, mas não é o seu maior problema. Por isso, a solução que você aguarda não vai satisfazer a sua alma. Só quando entendemos que o nosso maior problema está na ausência de um relacionamento pleno com o Senhor, é que desfrutamos da solução que está em Jesus Cristo. Então eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Bom, nós reconhecemos que a ajuda vem do Senhor. São as promessas de Deus, então, que protegem e nutrem nossa esperança, capacitando-nos a perseverar no meio das circunstâncias difíceis. Nós precisamos de esperança. E não esperança como nós aguardamos que algo positivo venha acontecer. A esperança do cristão, ela é certa. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo há de restaurar. Nossa salvação há de ser consumada. É certo que nós aguardamos. Essa é a esperança do crente. Essa é a esperança do Filho de Deus. Nós carecemos de ajuda e a ajuda existe. O meu socorro vem do Senhor. Então, do Senhor que criou os céus e a terra com infinito poder. Eu não sei com relação a você, mas eu luto com algumas imagens criadas ainda na minha infância sobre o Deus que criou os céus e a terra. E as imagens que vêm são daqueles livros infantis, né, em que você vê o elefante sorrindo, né, do lado do leão, que também está sorrindo. Adão e Eva meio que escondidos atrás do arbusto, não é? Então, essa imagem de criação fica tão fofinha, tão pueril, mas nos impede de ver tudo aquilo que está por trás da realidade, o Deus que criou os céus e a terra. A pandemia expôs nossa limitação do conhecimento da criação. Até hoje se bate a cabeça sobre o que é esse vírus, sobre o que... Enfim, não estou advogando nada, não estou falando absolutamente nada sobre o que você acha de protocolo precoce, sei lá o quê, ok? O ponto era o seguinte, a confusão da humanidade revelou nossa limitação mais do que nunca. Você vai ao médico, pede uma primeira opinião, segunda opinião, terceira opinião, escuta coisas tão diferentes. Até hoje nós desconhecemos uma porção de coisas na criação. Não é incomum você abrir o seu site de conteúdo preferido e ver que mais uma vez encontraram uma nova espécie de algum bicho perdido na floresta. Um sapo novo, uma rã nova, um mamífero novo. A gente sequer conhece o que tem no fundo do Oceano Índico. Nós estamos em 2021. 2. Alguns ficaram para trás. 2022. Vira o ano. A gente sequer sabe contar certo tempo. Serviu para alguma coisa o erro, né? Oi? Perdeu 2 anos, né? Enfim. Mas Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele sabe como essas coisas funcionam na palma da sua mão. Então Ele sabe o que está acontecendo com você. Ele sabe os nós que estão atados, como desatá-los, esses nós cegos. Ele sabe, Ele conhece, não só sabe, Ele se compadece, Ele é socorro presente. Bom, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Tudo foi formado pela palavra de Deus, a mesma palavra que eu e você temos o privilégio de escutar em nossas comunidades, em sua respectiva igreja local, a palavra sendo proclamada e é o Senhor sustentando todas as coisas. O poder que produziu todas as coisas a partir do nada, também preserva todas as coisas de retornarem para o nada. É a palavra de Deus que segura a onda, que afasta o mal, que nos preserva e
e nos guarda. O salmista, então, reconhece da ajuda que existe, e nos versículos 3 a 8, ele passa, então, num pequeno sermão, colocando justamente a interação com a realidade do Deus que criou todas as coisas. O Criador dos céus e da terra sustenta seu povo em todos os lugares. Ele não vai permitir que seus pés vacilem, não vai dormir aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Eu ainda tenho 3 filhos na fase, 2 em particular, na fase de ainda ter um certo medo na hora de dormir. E por alguma razão, eles colocam a esperança deles em mim. Olha que situação crítica. De que no medo de dormir, a minha presença os acalma e eles caem no sono. Eu não tenho uma arma de fogo amarrada no meu pijama contra o lobo mau, certo? Não tenho habilidades de artes marciais. Não sou perito em absolutamente nada que possa dar alguma segurança real para essas crianças. Mas só a presença do Pai os acalma. Deus não dorme. Sabe aquelas noites de angústia, onde o travesseiro está encharcado de lágrimas? Tem alguém lá com você. Olhando, amparando. Você pega no sono, ele não. Ele não. Você acorda meio grogue, ele está desperto e pronto para ajudar. Ele não dorme. E ele guarda em todos os lugares. Ao contrário dos falsos deuses, não é? É tão patético quando nós vemos a interação do verdadeiro Deus, né, com os deuses falsos. Essa interação dos deuses falsos é patética. É Deus que cai de cara no chão. É Deus que não consegue trazer fogo do céu, independente de quantas centenas de profetas. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus é infinito em poder. O Criador dos céus e da terra guarda seu povo em todas as condições. Em todos os lugares, em todas as condições. Ele guarda a tua sombra, a tua direita, não te molestará o sol, nem de noite a lua. É todo o tempo e em todas as condições. Não tem para onde você possa ir, onde o Senhor não esteja lá para lhe guardar. Não tem a situação que você possa pintar em que Deus não esteja lá para lhe guardar. Não só em todas as condições, como também em todas as estações. Parece que tem momentos mais tristes que outros, tem momentos mais alegres que outros. Olhando para trás, você consegue ver estações de alegria. Quem estava lá? Deus. Talvez você olhe para trás e veja algumas estações de tristeza e muitas lágrimas. Quem estava lá? Deus. Hoje você se encontra numa estação. Tristeza? Quem está agora? Deus. Alegria? Quem está lá? Deus. Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. Ele vai guardar de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Irmãos, nós precisamos começar reconhecendo que existe algo muito pior. Que perdemos o emprego, saúde, dinheiro, reputação, ou mesmo nossas vidas. Essas coisas refletem os males temporários. O que é pior que essas coisas? O mal maior. Perder a Deus. Esse é o mal maior. E para esse mal eu digo, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O mal maior foi derrotado. Jesus Cristo veio e Ele está sempre conosco. Amém? Então, perguntas. Qual é a causa de nossas dúvidas e desespero? Qual é a causa de nossas dúvidas e desespero? Como que nossos pensamentos e emoções podem aprofundar nosso desespero? E aqui que eu quero dizer e trazer de volta ao início do Salmo 121, de que algumas das dúvidas nós temos contribuições nela. Nós estamos pensando errado, querendo coisas erradas, e o Senhor está nos purificando em meio a situações difíceis que enfrentamos.
Como que o Salmo se aplica às suas circunstâncias presentes? Se você ainda quiser um desafio extra aqui, o que as suas emoções estão dizendo que é importante para você? O que as suas ansiedades e preocupações refletem sobre o que você teme perder? Quando o Salmo 121 diz que nós já temos tudo. O Senhor é presente, socorro presente, desde agora e para sempre. Nós precisamos ser encorajados com essas palavras. Nós precisamos ser confrontados e corrigidos com essas palavras. Porque muito da nossa jornada e algumas experiências angustiantes precisa ser recalibrado com a palavra de Deus e moldar nossas orações para encontrar o refúgio certo que está no Senhor. Nós já sabemos disso e queremos desfrutar disso. Amém? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. E amanhã nós voltamos para esse playlist, vendo como cada salmo contribui para uma visão de um relacionamento com Deus saudável, para uma visão de quem Cristo é, o nosso supremo pastor, e como Ele nos guia à sua presença. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor. Chegamos diante do Senhor muitas vezes reconhecendo angústias, ó Deus, causadas pelas palavras contra nós, palavras que assassinam caráter, reputação, palavras repletas de maldade e injustiça. E o Senhor tem nos sustentado, nos mantendo pela paz. Construa, Deus, em nós essa confiança na Tua justiça, a fim de respondermos a Deus com graça, verdade, firmeza quando necessário, aqueles que teimam pela guerra. O Senhor conhece a circunstância de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Sabe como essas angústias levantaram dúvidas. Levantaram dúvidas, ó Deus, sobre o Teu cuidado, sobre o Senhor. E o Salmo 121 modela para nós de que o nosso cuidado, o nosso socorro vem de Ti. Porque o nosso maior problema é perder o Senhor. Isso foi garantido em Cristo Jesus, nós temos o selo do Espírito, e então o nosso maior medo já foi resolvido na cruz do Calvário. Jesus Cristo foi abandonado para que nós nunca mais sejamos abandonados, e hoje nós temos a certeza da presença do Senhor, porque a nossa fé está em Ti. Então o nosso maior problema tem solução, então nós sabemos que em meio às angústias encontramos socorro, socorro que está no Senhor. Que nos guarda em toda situação, em todas as condições, em todas as estações da vida. Hoje, foi no passado e vai ser para sempre. Então, ó Deus, que Teus filhos e filhas desfrutem justamente disso. Enquanto passamos em nossa caminhada singular, a experimentar um turbilhão de emoções, altos e baixos, sejamos guiados pelo bom pastor, que nos leva até a boa presença do Senhor, onde encontramos descanso para nossa alma atribulada. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, estaremos juntos então em nossa caminhada singular, não só nesse contexto, mas também interagindo nos halls, nas interações, nos eventos sociais, nas refeições. Sinta-se à vontade de interagir comigo, com a minha esposa, a Ana está aqui comigo também, e assim nós vamos caminhando juntos, olhando para o mesmo Senhor. Amém? Pessoal, boa noite. Para quem não falei boa noite ainda, mas ainda não acabou. Ainda teremos mais um pouquinho. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Eu gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez. Gostaria que ficasse em pé. Vamos lá, em pé. Vamos aplaudir, gente, essa galera, dando boas-vindas para que estão vindo pela primeira vez. Muito bem, quantos rostinhos novos por aqui, né? Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Podem sentar. Ao pessoal aí que é veterano, a gente queria pedir para que vocês sejam intencionais com eles, né? Que vocês, como o Sacha falou, interajam, vão atrás,
Agora à noite, no jantar, nós vimos que algumas pessoas estavam jantando sozinhas. Se vocês verem situações assim, convide as pessoas para virem ficar com vocês. Né? Nós sabemos que algumas pessoas vieram sem companhia alguma, então aqui é um lugar para a gente se conhecer, né? Para estarmos juntos mesmo, fazer companhia uns para os outros. Né? A gente pode até começar com aquela frase muito comum, nossa, está frio hoje, né? E daí a gente vai, né? Ah, que cidade você é? Primeira vez? Enfim, vamos lá. Como eu falei para vocês no começo, nós queremos contar a história da conferência para vocês. Especialmente porque nós temos muitas pessoas novas aqui com a gente, né? E para aqueles que são veteranos, eu falo para vocês, peguem os lencinhos. E vamos, a Voleide preparou um vídeo para a gente. A Voleide é a pessoa que está aqui fazendo a transmissão para o YouTube. E nós vamos assistir esse vídeo agora. Este é um momento de gratidão à idealizadora da Conferência Singular, nossa irmã Marilene Lino Pascoal. Desde muito jovem, a irmã Marilene dedicou a sua vida ao serviço do Senhor, como missionária, e depois servindo no Ministério Fiel durante mais de 30 anos, onde participou da organização de dezenas de conferências para pastores e líderes, e cooperou para a publicação de centenas de livros, que levaram a edificação cristã para milhares de pessoas. Tendo o Senhor como seu primeiro e maior amor, a irmã Marilene contribuiu valorosamente para o crescimento e avanço do reino de Deus, através do seu trabalho, seu testemunho, suas posses e seu amor incondicional pelas vidas. E muitas vidas foram impactadas pela maneira como ela testemunhava sua fé, sempre com o coração alegre e disposto a ouvir e aconselhar, segundo a palavra de Deus. Em certo ponto, Deus colocou em seu coração o desejo de contribuir com a vida dos singulares, como ela, para demonstrar acolhimento e ressignificar essa condição de muitos crentes para a glória de Deus. Sim, porque tudo que a Marilene pensava e fazia era para a glória de Deus. Daí nasceu a Conferência Singular. Fruto de oração e trabalho, esse projeto era muito precioso para nossa irmã, que hoje está com o Senhor, mas nos deixou um grande exemplo a ser seguido de amor a Deus e amor ao próximo. Obrigado, Senhor, por nos ter permitido continuar o trabalho da nossa amada irmã Marilene. E a nossa oração é que muitas vidas sejam abençoadas por meio da Conferência Singular. Estou tremendo um pouco aqui, gente. É muita emoção, né? Vocês receberam no kit de vocês esse livro, né? Então, eu quero ler a dedicatória desse livro. O Ministério Fiel dedica a publicação desta obra em português a Marilene Lino Pascoal, de 1946 a 2021, quando ela foi morar com o amor da sua vida. Missionária, essa parte eu acrescentei, missionária, serva do Senhor, alguém cuja vida foi uma marcante evidência do santo temor a Deus. Marilene cooperou para a publicação de centenas de livros ao longo de décadas de serviço junto à editora Fiel, sendo este livro o último no qual ela trabalhou, tendo servido em sua revisão final até os últimos dias de sua vida. Então, vocês estão levando o último livro que ela revisou, né? Dentre todos os legados que ela deixou para nós, no culto de gratidão a Deus pela vida dela, a gente via assim, o quanto a dona Marilene era intencional nos seus relacionamentos, né? Esses dias eu estava revendo os e-mails e o último e-mail que ela me mandou, ela estava me consolando por uma situação que nós vivemos em família. E a última conversa que nós tivemos na conferência de pastores aqui, era ela também falando sobre a situação, querendo saber como que a gente estava. Então, assim, tudo era muito intencional. E essa intencionalidade dela me trouxe até aqui, para estar com vocês. Em 2018, na conferência da ABCB,
eu cheguei para ela e falei assim, Dona Marilene, que trabalho maravilhoso a senhora faz. A senhora tem um olhar para pessoas que muitas vezes não são olhadas nas suas igrejas. E ela falou assim para mim, sério que você enxergou isso? Eu falei, sim, eu tenho amigas que são singulares, né? E que muitas vezes não tem com quem compartilhar isso nas suas igrejas, nos lugares onde vão, né? E conversamos, e ela falou para mim, olha, eu vou ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas eu gostaria de tomar um café com você em outubro. É engraçado que isso era julho, né? E ela falou, eu quero tomar café com você em outubro. Tá bom. Quando ela chegou lá em casa, ela conversou, fez um monte de perguntas e tal. Aí ela falou assim para mim, eu estava conversando com o pastor Sacha, a minha perna já fez assim, já deu aquela bambeada. Falei, gente, o que eu fiz, né? Então, foi quando ela convidou eu e o meu esposo, Márcio, para estarmos juntos, né, na conferência singular. E até então, a gente brincava com ela assim, Dona Marilene, a gente só está aqui na retaguarda. A conferência é a senhora, a conferência é a cara da senhora, e a gente está aqui só na retaguarda, o resto é tudo com a senhora. Né? Mas aprove o Senhor levá-la, né, no final do ano passado, por isso a gente está cheio de emoção aqui. Estou vendo alguns rostinhos aqui que eu não estou podendo nem olhar, mas ela queria muito que tivesse um casal à frente, uma que para os rapazes se sentirem mais confortáveis de ter um homem à frente, certo? E outra porque ela queria mostrar para aquelas pessoas que têm desesperança com o casamento, de que o casamento é possível. É difícil, porque é ferro afiando ferro, né? Mas nós estamos ali trabalhando para sermos mais parecidos com Cristo. Então, essa intencionalidade também trouxe outras pessoas para a nossa conferência, para ser parte da equipe, né? Como vocês viram aqui, o pastor Fabrício e a sua esposa Riane, eles estão com a gente, o ano passado eles não vieram, que não estavam morando aqui, mas estão com a gente há um tempo já. O Wirley e a Aline são um casal muito querido também, ou seja, são casados que estão na equipe, mas que são pessoas piedosas, que têm um olhar empático para a dor do singular, para as circunstâncias que o singular vive. E a gente quer conhecer essas histórias, então venham falar conosco as coisas que vocês vivem, né, nos seus relacionamentos e tudo mais. Então, chega dessa parte emocionante, tá, gente? Acabou a parte emocionante. Agora, eu queria falar para vocês o seguinte. Vocês receberam no kit de vocês as avaliações, tá? Tem lá um papel para vocês preencherem de avaliações. E essas avaliações, elas são realmente lidas. Tudo que as pessoas pedem, a gente consegue aplicar? Não, porque a gente precisa ver o contexto de todo mundo. O que a gente vai fazer aqui na conferência sempre tem que atingir todas as pessoas da conferência, certo? Eu não posso atingir um público e outro não. Então, assim, a gente sempre pensa. E uma das coisas que as pessoas sempre pedem é para que a gente faça dinâmicas de maior interação entre os conferencistas. Então, esse ano, nós temos uma novidade muito legal, que é a vinda do Marcão. Vem cá, Marcão. Marcão é da Igreja do Sacha.